Olá, tudo bem? Sou a professora Gisele, da EJA Educação de Jovens e Adultos. Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre segurança no trabalho. Vamos para a nossa aula? O resultado do trabalho humano, ele depende da capacidade de cada pessoa no ambiente. Em um ambiente seguro e saudável, produz-se mais e com mais qualidade de vida. Então, o funcionário ele se sente mais feliz e realizado no ambiente seguro. Porém, muitos empregadores eles desrespeitam os direitos dos seus empregados e eles não lhes oferecem as mínimas condições de segurança e saúde, o que pode acarretar acidentes ou doenças. E muitos desses empregados, os funcionários, eles desconhecem o seu direito ou eles se sentem coagidos, ameaçados pelos empregadores e não reclamam os seus direitos por medo de perder o emprego. É importante salientar que na ocorrência de um acidente de trabalho, todos saem perdendo, tanto o trabalhador quanto o patrão. O trabalhador ele sofre com a diminuição da capacidade laborativa, que é o estado físico e mental que define se o trabalhador é capaz de exercer as suas funções. Também a diminuição da renda mensal. Os cofres públicos eles são minguados com a concessão de muitos benefícios previdenciários, de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez. Já a empresa, ela pena com a rotatividade, a necessidade de contratar novas pessoas, ensinar nova mão de obra e também a necessidade da manutenção do pagamento do FGTS. O afastamento também por auxílio-doença, acidentário, isso sem contar as ações indenizatórias, tanto do empregado, quanto regressiva à autarquia previdenciária. Então, todos saem perdendo com acidentes de trabalho. Mas quais são esses acidentes e o que caracteriza um acidente de trabalho? Um acidente de trabalho, ele ocorre quando um colaborador, um empregado, ele sofre com algum tipo de lesão temporária ou permanente, durante o seu trabalho ou em decorrência dele. Acidente típico é um dos mais comuns a serem vistos no mundo corporativo. Ele é caracterizado por ocorrer no local de trabalho ou em seus arredores durante o expediente do colaborador. Já, ocasionados por ações como imprudência, negligência ou causas naturais como deslizamentos e enchentes. Já o acidente atípico, ele ocorre em casos muito específicos, quando há uma certa repetição da atividade exercida no trabalho ou na doença que esteja ali ligada de alguma forma àquele ofício, àquele exercício ali. Como, por exemplo, atos de agressão ou sabotagem, contaminação durante o trabalho, acidentes durante os períodos destinados à alimentação e o descanso. E, por fim, o último tipo de acidente previsto em lei é o de trajeto. Como seu próprio nome diz, ele ocorre durante o deslocamento do profissional, da sua casa até a sede da empresa ou da sede da empresa até o seu local. Seja aí no seu próprio veículo, em condução própria, ou até mesmo no transporte público. Mas também existem as doenças do trabalho. Então vamos ver quais são. Doenças do trabalho, ela é aquela que tem a ligação por meio de que o trabalhador ele executa ali as suas funções. Então imagine, por exemplo, um operador de uma máquina, que ele trabalha na linha operacional de uma indústria, ok?
Se esse trabalhador ele executa as suas tarefas em um local em que há muito barulho e ruído, e por conta disso ele desenvolver uma perda auditiva, ele terá uma doença do trabalho e não uma doença ocupacional. São consideradas as doenças do trabalho, entre outras, a surdez ou a perda auditiva, a cegueira ou a perda da visão, a LER, que é aquela lesão por um esforço repetitivo, o DORT, que é o distúrbio osteomusculares relacionados ao trabalho, depressão e também doenças causadas por exemplo, vírus, bactérias, por conta da exposição de locais insalubres, por exemplo, em hospitais. Agora nós vamos ver doenças profissionais. A doença profissional, por sua vez, ela está relacionada diretamente com a atividade em que o profissional exerce. Nesse caso, nós vamos imaginar o operário do exemplo anterior. Agora, no caso, ele é um soldador. Se esse profissional ele desenvolver uma catarata, ele terá uma doença profissional, ou seja, é uma patologia que ela tem ligação direta com a atividade profissional que ele exerce ali naquele momento. Exemplos de doenças profissionais são a dermatose ocupacional, a asma ocupacional, a síndrome do pânico, cânceres por conta de exposição de produto químico, o saturnismo, que é a exposição ao chumbo, e a pneumoconiose. Também estresse ocupacional, síndrome de Burnout e problemas de visão. É importante salientar que ambos os tipos de doença, podem ser aplicadas em casos de caracterizar acidente de trabalho. E eles possibilitam ao trabalhador receber o auxílio acidente ou a aposentadoria por invalidez. Eu disse ali tudo aquilo, que os acidentes de trabalho podem ocasionar para, no caso, os empregados, os trabalhadores. Agora, nós vamos ver formas de prevenção. Então, formas de prevenir que esses acidentes aconteçam. Uma dessas prevenções são as ginásticas laborais. Você sabe o que é uma ginástica laboral? Então, a segurança, ela é boas condições de trabalho, não é isso? E isso é um direito do trabalhador. Medidas de prevenção e promoção de saúde, como a ginástica laboral, lazer, treinamentos, uso de equipamentos de segurança, eles evitam ou eles diminuem acidentes e eles também previnem as doenças no trabalho. Mas o que é a ginástica laboral? Ela é uma forma de alongamento. E aonde que é feito isso? Ela é realizada no ambiente organizacional. O que eu quero dizer? No ambiente onde você trabalha. E ela é destinada a todos os funcionários que estão presentes ali dentro da empresa. E aí não precisa de uma academia, de um local ao ar livre, nada disso. Os exercícios, eles podem ser feitos ali mesmo no local onde você está trabalhando. E eles têm o intuito de amenizar as lesões relacionadas, por exemplo, às atividades de rotina, o trabalho repetitivo. Por exemplo, você ficar na mesma posição o dia inteiro, em pé, ou sentado, ou até mesmo digitando no computador. Então, essa ginástica, ela funciona como uma forma de alongamento. Veja aqui nas imagens. São esses exercícios que eles são utilizados. E esses exercícios, eles não precisam de ser orientados pelo médico, porque eles não têm impacto nenhum nas suas articulações. E aí, o que acontece? Você pode fazer ele aí com mínimo tempo, tá? Não precisa de ser um grande período e você pode fazer ele no seu local. Por exemplo, pessoas que trabalham com telemarketing, que estão ali naqueles ambientes
cercados ali, que é muito pequenininho, ele pode levantar e fazer esses exercícios ali mesmo, tá? Então, não possui aí nenhum risco de machucar, nenhum risco de cair, nenhum risco de fraturar nenhum osso ou estender nada, tá bom? Então, é para aí uma pessoa comum do dia a dia, tá? Sem muitos riscos a uma estrutura física e super recomendado. Você já viu aí no caso, vamos dar um exemplo do gatinho, quando ele acorda, a primeira coisa que o gato faz, ele espreguiça, não é? Ele abre os braços, por quê? Porque isso faz bem, isso estica o corpo, alonga o corpo. Então é isso aí que a ginástica laboral faz. Ela faz com que o seu corpo ele esteja ativo, a circulação, evitando e prevenindo aí acidentes repetitivos, né? Acidentes com lesões repetitivas que você faz todo dia. Além da ginástica laboral, nós temos EPI. E o que é um EPI? Considera-se um equipamento de proteção individual. Então, cada um deve ter o seu, cada indivíduo. E qual que é aí esse EPI? É todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de risco, suscetíveis de ameaça à segurança e à saúde no trabalho. Estando a empresa obrigada a fornecê-lo gratuitamente, tá? A todos os seus trabalhadores, seja eles empregados, avulsos, prestadores de serviço, autônomos ou terceirizados. E quando que eles são responsáveis por fornecer o EPI? Sempre que as medidas de ordem geral, né, os equipamentos de proteção coletiva, não oferecerem a completa proteção contra risco, tá? Acidentes de trabalho ou doenças profissionais. Como? Um laboratorista, um eletricista, um mecânico de automóveis, pedreiro e entre outros. E quais são esses equipamentos de proteção individual, EPI? Então, nós temos proteção auditiva, que são os abafadores, esses maiores aqui, ou os protetores auriculares, que é bem pequenininho. Temos também proteção respiratória, que é a máscara, tanto ela comum assim, quanto com filtro. Tá? Temos também proteção individual, que é o óculos ou aquela viseira facial completa. A proteção da cabeça, que é o capacete. Temos também a proteção de mãos e braços, que no caso são luvas ou mangotes. Aqui nós temos imagem de luvas, mas tem também os mangotes, que são aqueles mais compridos que pegam o braço todo, tá? Também proteção de pernas, pés, sapatos, botas e botinas. E essas variações de proteções dos pés estão aqui, ó, de proteção dos pés. A bota, que é aquela de plástico mais alta, né, que protege aí de umidades. Temos também as botinas, que ela tem aquele bico de ferro, umas com cano mais alto e outras com cano mais baixo, que protege seu pé aí, né, com aquela estrutura no bico de aço, para que não caia nada no seu pé. Se cair, você está protegido, tá bom? E também tem a proteção contra quedas, que são o cinto de segurança e os cinturiões, que no caso, olha, nós temos aqui as imagens, ó, cintos, cinturiões com coletes, ok? Até, no caso, toda essa estrutura, esse EPI, ele é individual, tá? Cada um ele deve ter o seu, cada funcionário. Se a empresa tiver aí 2.000 funcionários, eles precisam de 2.000 EPIs, no caso, equipamentos individuais. E aí funciona só para, é uma profissão perigosa, né? Então é só nessa profissão perigosa que precisa de ter EPI? Não. Até em atividades menos arriscadas, como por exemplo a de um professor. E qual que é o EPI do professor no caso?
O EPI, ele pode ser representado, por exemplo, por uma garrafinha de água, e eu sempre tenho a minha aqui, ó. Por quê? Porque essa garrafinha de água, ela previne que a garganta fique seca, porque a gente fala muito, né? Aqui agora ainda individual, aí é que a gente fala mais. Então a garganta ela vai ficando seca e previne doenças na garganta, tá? Mas qual que é o equipamento, qual que é o EPI ultimamente mais utilizado em toda e qualquer profissão? Nesses últimos 2 anos, nós passamos aí por uma situação que o uso da máscara ele passou a ser aconselhável para todo mundo que sai de casa, não é isso? Independente da profissão, do destino, não é? Eu gravo aqui as aulas para vocês sem máscara, por quê? Porque nesta sala tem somente eu e a intérprete de Libras, minha colega, tá? Mas nós estamos aqui numa distância grande, né? Uns 2 metros de distância. Mas ao sair da sala, o que a gente faz? Nós colocamos a máscara para nossa proteção individual, ok? Então, né, depois de toda essa proteção, nós precisamos de lembrar que como o vírus ele pode ser transmitido por meio do contato com superfícies contaminadas ou devido à proximidade com a pessoa, não é? Pessoa tossindo, espirrando, não é isso? Então, nós temos que lembrar que essa máscara, os EPIs, eles reduzem o risco, eles não eliminam, eles reduzem o risco. E como que a máscara reduz o risco? Ela cria uma barreira, não é? Então, nós precisamos aí de usar máscara, álcool em gel, todos esses, eles são EPIs necessários neste momento de pandemia para toda e qualquer profissão. Agora que você já sabe qual equipamento de proteção individual usar em uma pandemia, né, e você sabe o significado da sua utilização, fica mais simples você perceber o quão importante é essa medida preventiva. E aí eu gostaria de relembrar a você que ainda, né, que o uso do EPI, ele não é sinônimo de isenção de risco, não é isso? Então, ele continua sendo aí a principal forma de prevenção no meio da pandemia. Ah, professora, mas eu já estou vacinada, eu tomei a segunda dose. Você ainda não é isento ao vírus, tá? Então, mesmo que você esteja vacinado, você não está isento a contrair o vírus. Por isso, você precisa de utilizar sempre a máscara ao sair de casa. Brevemente, isso vai ser tudo sanado, né? Nós vamos poder sair sem máscara, mas por enquanto ainda não pode. Você ainda necessita de usar a máscara ao sair de casa, ok? Nós falamos aí do empregado, não é isso? Do empregador, desculpa, no caso do patrão imprudente, não é? Nós falamos do patrão imprudente que coage o funcionário ou que o que ele tem, né, de dever entregar o EPI, uma ginástica laboral, que é uma coisa aconselhável, não é isso? Mas será que existe só o patrão imprudente? Não. Existe também trabalhadores imprudentes. Infelizmente, é comum observarmos trabalhadores que, mesmo em situação de risco, eles não usam os equipamentos próprios à sua profissão. Muitas vezes, mesmo que a empresa forneça os EPIs necessários e adequados. São encargos do trabalhador utilizar os equipamentos somente para a finalidade que se destinam, atendendo às instruções e orientações de uso, ficando de responsabilidade e da sua guarda conservá-los, bem como da comunicação ao empregador, caso você precise de um equipamento novo. Então, caso esse equipamento ele venha acontecer alguma coisa com ele ou ele desgastar, ok? E o que mais ele necessita aí?
não é isso? Então, além dele usar todos esses equipamentos que é próprio, né? Aqui nós podemos perceber na imagem que existem pessoas que eles não estão fazendo esse tipo de uso. Mas será que a empresa forneceu ou será que é ele que não utilizou? É isso? Então, a recusa justificada do trabalhador ao uso dos EPIs, ele é constituído no ato faltoso no artigo 158 da CLT. Então, ao colocar em risco a sua própria saúde, você autoriza a empresa empregadora, através do seu poder diretivo, a adoção de medidas disciplinares cabíveis, como, por exemplo, uma advertência, suspensão dos dias e, no último caso, quando do acometimento de faltas reiteradas, a demissão por justa causa, sem falar no risco de vida, não é isso? Agora que nós vimos todas essas situações, nós vamos para a parte de atividade proposta para você. Observando, por que será que isso acontece? Converse com seus familiares e escreva as conclusões que vocês acharam. Observando aqui na imagem anterior, por que vocês acham que essas atitudes acontecem? Converse aí com alguém da sua família para vocês definirem, será que é preguiça do trabalhador? Será que ele acha que isso nunca vai acontecer com ele? Então, você vai conversar com o seu familiar e você vai escrever a conclusão daquilo que você acha, ok? E para acessar essa atividade ou mais atividades como estas, é só você acessar a plataforma smedgv.com/aluno. Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal no YouTube SmedGV ou acesse as nossas redes sociais @SmedGV. Até uma próxima aula. Tchau, te aguardo!